Boa tarde, pessoal. Eu sou a Anne Fortes, o host do Iluminar Podcast. E hoje, meus amigos, eu estou aqui com a Camila Flores, que é uma menina, uma jovem maravilhosa, que eu sou super fã do trabalho dela. Por isso que eu trouxe ela, porque eu acho que todo mundo deve conhecer essa moça, sabe? Que encanta com os murais incríveis que ela cria. Então, eu vou pedir para você se apresentar, Camila. Primeiro, muito obrigada. Quero dizer que também sou muito fã do seu trabalho. Obrigada. Você é uma das pessoas que o trabalho me levou a conhecer, que eu também fico muito feliz. Sim. E, bom, eu sou a Camila, eu sou designer e artista, trabalho com ilustrações, lettering e murais. E isso é muito importante, então, para vocês entenderem o que é o trabalho dela, né? A gente se conheceu numa empresa chamada HDS Refrigeração, que a gente fez um trabalho incrível para eles. E, na verdade, foi sugestão deles, né? Porque Sim. você já trabalhava para eles, né? Sim. E eu fiquei apaixonada no trabalho quando eu vi que você fez até no 3D, né? Você pegou nosso 3D E aí, apliquei. e aplicou Uhum. a arte dela para a gente fazer a aprovação. Né? Então, Foi. num desses cortes maravilhosos que a gente vai fazer com ela, eu vou fazer questão de mostrar esse trabalho, que para mim foi, assim, épico, incrível, né? E o nosso trabalho, ele se casou muito bem, né? Então, foi Incrível. um conjunto. Se você usou os tons que a gente trabalhou, né? Então, ficou muito bonito. A iluminação também, a gente pensou para deixar isso mais charmoso ainda. Por isso eu digo, gente, iluminação muda tudo e dá um resultado ainda mais bonito, né? Demais, foi um projeto que fez muito sucesso. Kai, me conta um pouquinho sobre você. Eu sei que é de Ponta Grossa, né? Na verdade, eu nasci em Ponta Grossa, mas eu sou de Palmeira, que é uma cidade vizinha ali, fica 1 hora mais ou menos de Curitiba. E então eu sempre fui de cidade pequena, sempre cresci lá. Saí de lá para fazer faculdade, né? Vim para Curitiba, que é onde você encontra cursos, né? Faculdade. Então é aqui ou Ponta Grossa. Então eu vim para cá. E não foi de primeira que eu acertei o curso. É mesmo? Sim. Eu sempre fui uma mente criativa, assim, sempre. Desde criança, já no pré-vestibular, eu já sabia que eu queria trabalhar com algo criativo, mas eu só conhecia arquitetura. E eu tentei arquitetura, mas não passei. Aí fui pro design de interiores, fiz um semestre, não gostei, não me adaptei, não era o que eu queria, não me encaixei. Olha que interessante. Até que eu conheci o design gráfico. Aí foi no design que eu me descobri, assim, parecia que era o curso perfeito para mim. Olha. E dentro da faculdade eu tive uma matéria de tipografia com o Jackson Alves, que é um grande nome do lettering, da caligrafia. E ele foi um grande guia, assim, para me levar ao que eu faço hoje. Então, eu levei muita sorte, porque eu acho que eu fui uma das únicas turmas deles na faculdade. E ele apresentou esse universo das letras e uma coisa foi levando a outra, porque eu sempre ilustrei e então o lettering, ele é o desenho de letras, né? Então ele envolve ilustração também. Isso está super em alta, né? De uns Em anos para alta. cá, na verdade, né? Então você deve ter pego bem, enquanto, eu não sei, você me parece muito jovem, né? Eu tenho 28 anos. Ah, então imaginava que fosse menos, tá? É Isso é ótimo, cara. tá? Isso é ótimo, tá? O creme tá tudo em ordem, então. Minha amiga, me diz uma coisa. Você começou, então, nesse auge, assim, né? Porque eu percebo que tem uma crescente ainda, né? Tem. Eu peguei, acho que o começo, né? Quando tava bombando, assim, ainda tá. Mas a estética vai mudando, né? Então, eu comecei ali no lettering e os murais começaram depois. Então, o lettering tava muito em alta, os murais em giz, aquele fundo preto. Sim. Tava bem alta, foi quando eu comecei. Então, na faculdade eu comecei e depois, quando eu terminei a faculdade, eu aprofundei os estudos nessas áreas, né? Então, lettering, ilustração. E fiz vários murais com letterings e depois, assim, dessa fase do lettering que começou a chegar os murais ilustrados, que é o exemplo da HDS que a gente fez, né? Que não tem nenhuma letra, não tem letras, Não, é é só incrível, ilustração. gente. É um trabalho harmônico com a parte de interiores que a gente fez lá também. E aí eu te digo, Cá, que isso me chamou muita atenção, porque depois eu entrei na tua página e eu percebi que não é uma coisa igual a outra. Você vai de algo muito diferente, porque você abraça mesmo o trabalho de interiores, o trabalho. Como é que é a tua criação? Porque
Da onde você tirou a ideia de fazer aquele mural para HDS? Porque foi algo que te pediram, que a Patrícia pediu sobre os pontos de Curitiba. A gente não é por nada, mas ficou incrível. Realmente apaixonante, tá? Eu sou muito fã do seu trabalho. Ah, obrigada. Bom, eu acho que isso entra muito na minha parte como designer de conversar com o cliente, entender a necessidade dele também e trabalhar dentro da identidade visual dele, né? Então, sempre um projeto vai ser diferente do outro, porque cada cliente é um cliente, né? Então, o HDS, o briefing veio bem cru, assim. A Patrícia queria um mapa, a princípio ia ser outro mapa mundi, que eu já tinha feito o mapa mundi lá, e ela é um dos projetos favoritos dela, ela gosta muito. Porque eles têm muitos pontos Muitos do mundo, pontos, né? as sedes As deles. sedes da HDS, né? Isso. E daí, com o passar do tempo, eles decidiram que era melhor trazer as sedes, né, só no Brasil, dentro do Brasil. Então, o meu desafio era esse, trazer os pontos turísticos dentro dos estados em que a HDS tem a sede. Que hoje já cresceu muito. Cresceu muito, teria que adicionar Gente, que eu pego com eles é uma crescente absurda, assim. Uma nova, né? A Patrícia tem um gás, né, forte, Sim, assim, muito. Né? Pra dar conta de tudo aquilo, né? Sim, é uma empresa enorme, né? Sim. E então, a ideia deles era representar, através de pontos turísticos, onde eles estão localizados dentro do Brasil, né? Então, o meu desafio era, principalmente porque era uma parede horizontal, né? Ela tinha 6 metros por 3, então era uma parede muito larga. E o mapa do Brasil, se a gente foi ver, ele é bem vertical, Sim. quase quadrado, né? Então, aí veio o desafio de desdobrar para fazer uma composição, e ela também não queria nada muito óbvio. Então, ela me deixou bem livre para criar. Ela tem um bom gosto extremo, mas ela realmente deixa muita vontade a gente criar, né? Isso Sim. É muito legal, trabalhar com ela, né? É essencial, né? Pra fluir, porque a criatividade flui muito melhor, assim. Então, foi super tranquilo, e daí as cores, né, foi o diferencial desse mural. Que eu acho que é importantíssimo ter pego a nossa cartela, na nossa... O que a gente tinha definido de tons para levar para a parede, né? Sim, porque as pessoas acham que o mural precisa ser sempre colorido, né? Umas cores vivas, assim, para ser colorido, e na verdade não. Ficou elegante, né? Porque não podia também fugir dentro daquilo que a gente já tinha produzido, feito, né? Sim, eu sou apaixonada por cores, assim, e nem sempre isso quer dizer que é algo colorido. Sim. É sempre uma composição, então teve todo um estudo em cima do que você projetou ali, do que você trabalhou, né, no ambiente, e a gente trouxe essas cores para o mural. Então, ele agregou, né, ele completou o espaço. Sim, não, com toda certeza, né? E por exemplo, essa nova situação que nós teremos agora na HDS, Sim. Então você viu que a gente fez toda aquela parte sinuosa, que eu quero muito que apareça, né? Aí eu fui muito assim... a gente está fazendo um segundo projeto para vocês, né? Para vocês participarem da nossa conversa aqui, né? E nesse projeto, então, eu desenvolvi uma parte de planta preservada no teto, e eu insisti muito que fosse aquela empresa, porque é a única empresa que eu conheço, que Curitibana, eu acredito que não tem. A gente não tem planta preservada em Curitiba. Imagina. Olha o tamanho da nossa... A gente mora numa capital. Pois eu fui buscar em São Paulo, que tem uma empresa que já trabalhou comigo, né? Então, aí a gente vai conseguir resolver essa situação, e eu quero muito que você faça aquilo que você faça de vida, né? Porque o projeto em si está incrível, né? Isso vai ser... Já foi falado o que vai ser lá, ou ainda estão fazendo os estudos? Ainda a gente está estudando, o pessoal vai me passar ainda todo... Porque eu sempre peço a história do ambiente também, quem vai trabalhar lá, sobre o que para trazer também identidade elementos, visual, né? Identidade do dia a dia. Porque ninguém vai saber melhor do que as pessoas que trabalham lá, né? O que representa elas lá. Então, e elas acabam participando do processo criativo também. E é importante, porque elas que estão lá, né? Então, a gente desenvolve o projeto dentro disso, mas também essa parte, né? De repente, assim, de quem são, qual que é, se é importação, se é exportação, o que vai ser os pormenores, na verdade, né? Sim. E, Cá, me conta uma coisa, como é que é o teu dia a dia dentro do trabalho em si, né? Você trabalha com muitos projetos corporativos? Sim. Me conta, porque isso, na verdade, assim, eu sempre tenho muita dúvida, né, de como funciona, né, para você na sua cabeça, né? A maioria dos meus projetos são corporativos. Eu atendo mais empresas do que pessoas físicas em si. Então, empresas como a HDS, tem outras empresas que eu já atendi também.
A maioria são corporativas. Eu A faço... prefeitura não foi? Não te chamou? Foi, a prefeitura. Foi, né? E a prefeitura é legal até mencionar que a referência que eles me trouxeram foi o nosso projeto da HDS. Olha que interessante. Eu fiz um projeto recentemente numa área, no prédio mesmo, no palácio, que é uma área pública ali, era uma área que estava... Eles reformaram, teve uma troca e a área estava parada ali, estava meio abandonada. E eles decidiram trazer vida ali, né? Fazer alguma coisa diferente. E daí eles me convidaram para fazer um mural com os pontos turísticos de Curitiba, seguindo aquela estética que a gente fez na HDS também. Olha que importante isso, gente. E é um trabalho que realmente foi uma referência grande, Foi né? muito, assim. É a primeira vez que eu tinha trabalhado, que eu iria trabalhar com um artista, porque normalmente a gente usava mais papel de parede, ou então painéis, né? E eu não conhecia ninguém dessa área. Porque o mundo é vasto, né? A gente Sim. levaria anos para conhecer todas as pessoas, né? E tudo que existe, né? E foi realmente um prazer trabalhar contigo naquele momento, está sendo novamente hoje, né? Como é o teu dia a dia? Como é que você monta isso? Como é que você pinta, né? O que você vai, tipo, por exemplo, eu nunca imaginei que fosse aquele processo, mas conta aí para o pessoal de casa, como é que funciona isso, né? Bom, o meu processo, eu sempre gosto de falar que 80% é pesquisa, e eu fico aprofundada nisso, em buscar referência, em conversar com o cliente, entender. E o restante é criação. Então, primeiro eu preciso colher o máximo de informações que eu puder. Tem um amigo até que usou uma metáfora que eu gosto de usar também, que é como se você fosse fazer uma compra no supermercado. Então, você vai colher o máximo de informações que você puder por ali no carrinho. E depois, quando você vai criar, é muito mais fácil, porque você já tem tudo ali. E para nós, né, criativos, quanto mais referência você tiver, melhor. Porque daí a gente vai entender o que mais ou menos o cliente quer, né? Sim. Porque nada nasce do nada, né? É verdade isso, né? Sim. Então, você precisa de referência, eu gosto desse tipo de arte, eu gosto de outro, né? Porque existe milhões de cabeças diferentes e cada um gosta muito diferente, muito pessoal, né? Sim, e eu acho que o diferencial do meu trabalho é justamente poder unir o design e a arte. Porque é diferente de contratar um artista pelo estilo dele, né? Tipo, eu tenho o meu estilo, mas eu gosto de trazer características do cliente também. Por isso que é tão importante, eu acho. Porque quando você contrata só uma pessoa que é artista... Não, por exemplo, né? O Juliano, né? O Juliano trabalha com aquele pincel, com aquela pincelada, com aquele tipo de... É isso. Então, vai ser um retrato, mas vai ser aquela identidade especificamente do que ele produz. Você já consegue alterar dependendo do que o cliente precisa. Isso, acho que é trazer o cliente, né, para dentro do processo. Que isso acho que talvez seja um diferencial muito importante, né? Sim, eu acho que é aí que entra o design junto com a arte, né? Sim. E agrega muito valor, assim, porque é adaptável, né? O cliente se enxerga, participa do processo. Eu acho muito legal isso. Sim, mas você ia comentar sobre o processo. O processo. Né? Sim. Bom, como eu iniciei falando, eu gosto muito de pesquisar, buscar referências e daí eu parto para a criação. Eu gosto, como eu sou apaixonada por cores, as cores são a última etapa do meu processo. Eu trabalho tudo em escala de cinza. Não tem cores nenhuma enquanto eu tô criando. Porque é uma parte que eu gosto de me dedicar só para aquilo, só para escolher as cores. Então, eu termino. Geralmente, eu gosto de compartilhar o esboço com o cliente antes mesmo de aplicar as cores, para, de repente, algum elemento que ele queira mudar. E, por último, né, tendo o esboço aprovado, eu aplico as cores. Mas, geralmente, murais, eu já aplico as cores e apresento a proposta final. Mas as cores são a parte mais importante, assim, para mim. Eu acho que conhecer o ambiente também são alguns pedidos que eu faço para os clientes inicialmente, quando eu não consigo fazer a visita técnica. Eu peço, tipo, fotos do ambiente, né? Para entender como que... Porque eu acho que é muito importante envolver a arte ali também, né? As cores conversarem. Você não consegue fazer visita técnica, por exemplo, quando é fora? Quando você precisa ir pronta para fazer o teu trabalho. Exato. Eu tenho realizado alguns murais em São Paulo, então eu só vou para lá quando eu vou executar a arte, né? Então não tem como
como prever, como que é o lugar. Então, agora eu vou para lá fazer um mural na semana que vem. E foi um projeto, assim, bem desafiador por causa das cores. Geralmente as cores são fáceis para mim de trabalhar, mas eram cores diferentes, assim. É uma empresa mais tecnológica, então cores tecnológicas. E trazer isso pro físico é mais difícil, né? O que seriam cores tecnológicas? Tem uma diferença de cores RGB e CMYK, que são cores que você vê na tela e cores que você vê impressa. Então, as cores que você vê em tela, elas são muito mais saturadas, mais vivas. E as cores que você vê impressa, ela não tem o mesmo brilho, a mesma saturação, né? Então, trazer essas cores pro físico é um desafio. Imagino. E testes aí, imagino. Muitos, né? E é sempre importante fazer os testes, né? Porque eu lembro da HDS em si, que nós fizemos testes, porque eu queria um tom muito, né, acho que era o verde, que eu não sei. Sim. Era o tom, era o verde, né? Era o verde, né? Porque... Tinha que ser uma coisa mais natural, né? Eu lembro que eu peguei um verde e ele tava muito azulado, assim. Não tava aquele verde planta que a gente queria, né? Isso. Então, foi importante testar e a gente trocou o tom de verde. Eu também, eu acho mais importante ver ele na parede, no local, na iluminação, né? Do que comprar a cor pronta e não dar certo. Isso, não tem como. Tem que fazer teste mesmo. Tem que fazer teste. Então, esse projeto que eu estou desenvolvendo agora para essa empresa, ele foi bem desafiador por conta das cores. Mas foi um projeto que eu consegui acertar, assim, de primeira, que o cliente ficou super feliz com o resultado e falou, era isso que a gente queria, sabe? Então, mesmo sendo difícil, deu tudo certo. Sim, que bom. E como é que sai a arte do papel para a parede? Por que você escala e como é que você gerencia isso, né? Existem várias formas de passar a arte para a parede, né? A arte, ela é feita em escala normal, ali no A4, às vezes, ou no iPad, que é o que eu tenho usado, né, ultimamente. E para passar a arte para a parede, existem diversas formas. A que eu usei na HDS foi o projetor. Eu projeto o esqueleto ali da arte, né? Traço e depois eu venho pintando, colocando os detalhes. Existe também a forma em escala, que você faz o desenho numa escala e passa na parede em outra escala. E existem uns grids. O pessoal fica um pouco confuso com os grids, que é um jeito fácil de passar arte, mas é difícil de explicar. Mas a gente aprende na escola usar esses grids. É quando você quer ampliar um desenho, você trabalha com um grid quadradinho, num tamanho, depois você vai ampliar esses quadrados e traçar o desenho seguindo ali, né, as formas dos quadrados. Sim. Então, é uma outra forma de passar os desenhos. E tem o grid orgânico, que é mais confuso ainda, que é quando você trabalha com formas orgânicas pela parede. Espalha as formas pela parede toda, depois tira uma foto da parede e sobrepõe do desenho no celular ou no iPad, e depois você vai traçando. Tipo, eu vejo que aqui, onde tem um círculo, passa um detalhezinho do braço ali, e você vai ampliando, vai montando, tipo um quebra-cabeça. Isso eu imagino que depende muito, né, de cada necessidade, né? Por exemplo, se eu estou fazendo, então, um mural numa parede de um edifício. Isso. Em São Paulo tem muito isso, né? Que são enormes. Eu sempre fico pensando, gente do céu, que coragem, diferente, né? Sim, são as empenas, que a gente chama. Empenas, que são as laterais dos prédios. E realmente é um processo muito mais complexo, porque dá para usar o projetor se você tiver uma distância, né? E for à noite, porque o que você trouxe o que você trouxe sobre o ambiente é muito importante esse ponto, porque a técnica ela vai depender do ambiente. Se você tem um ambiente que não tem muito espaço entre você e a parede, você não consegue projetar. Se tem muita iluminação, você também não consegue projetar. Sim. Então, depende muito. E tem uma outra técnica também, que é o decalque, que eu esqueci de falar, que é quando você imprime a arte no tamanho real e transfere ela para a parede. Passa giz atrás do papel e desenha por cima. Então, ela vai transferir, tipo, o decalque de tatuagem. Sim, sim. Seria essa a mais fácil ou nem sempre? Essa, nem sempre, porque se for uma parede muito grande, o gasto é muito alto, porque é uma impressão de A0, né? Sim. Não é uma impressão muito barata. E vai ser muito papel. Também, né?
sim, um trabalhão e muito papel. Mas voltando a falar dos prédios, quando você consegue usar o projetor, tem a distância ali, é um processo que facilita um pouco, mas se não, geralmente os artistas usam o grid orgânico, que eu comentei, que são essas formas aleatórias e depois Se monta unem, ali. né? Uhum. Realmente tem que ser artista mesmo para poder entender, compreender Sim. e fazer essa execução, né? Sim, mas é um trabalho muito importante, porque o muralismo, diferente das artes em paredes, ele tem um significado de levar a arte para as pessoas de forma que não precisa estar dentro de um museu. Sim, eu sou apaixonada pelas... aqui em Curitiba eu não sei se tem esse tipo de arte, não lembro de ter visto. Mas sabe quando você pinta a pessoa e o cabelo é árvore? Uhum, sim. Tem um nome específico para isso? Não. Não? Eu acho lindo, eu acho tão deslumbrante isso, sabe? Que envolve isso, ali, né? porque a pessoa viu além dos olhos, realmente, né? Do que os olhos estavam vendo, né? Para a pessoa enxergar a possibilidade de fazer algo tão diferente, assim, né? Sim, acho que vai da sensibilidade, né, de cada artista. Essa sensibilidade que eu acho que isso é muito bonito. E como as dificuldades de ser uma artista? Existe isso? Como é que é essa coisa assim? Olha, não, as pessoas entendem, as pessoas não entendem. Questão de preço, questão de custo. Uhum. Eu posso dizer como uma artista mulher que às vezes a questão de custo, ela pesa um pouco mais do que para um artista homem, assim. Existe isso? Sim, dentro do campo artístico, assim, é mais difícil as mulheres, às vezes, terem trabalhos mais vistos, assim, em grandes projetos. Geralmente, eles preferem chamar artistas homens mais reconhecidos. Mas eu vejo que esse cenário está mudando muito, porque tem tido uma presença feminina, assim, de artistas muito forte, principalmente aqui em Curitiba. Mas durante as pinturas, quando eu tô pintando, eu fiz tô fazendo ainda um trabalho numa maternidade. Então, as pessoas estão passando ali e elas vão interagindo. Sim. Então, eu escuto muito de outras mulheres falando, nossa, eu achava que só homem fazia esse trabalho. Até porque talvez eu acho que a gente liga isso muito com segurança. Sim. Não é? Então, porque, por exemplo, daí tem que subir, tem que Tem escalar, andaime. tem andaime. Tem e as máquinas. Acaba como assim, eletricistas que tá vindo no andaime. É raro ver uma mulher eletricista, né? Sim. Então, da mesma forma que tem tem uma artista lá pintando, acaba sendo realmente vista. Olha que coisa absurda, né? Mas é esse sentir mesmo de que, ai, coitada, não vai cair, não. Porque se um homem depois pode cair, então tá tudo certo. Mas não tem, a gente coloca a mulher num lugar muito de princesinha, de não toque, Exato. né? E até... Na verdade, não, o risco é o mesmo, né? Sim, muito. E até é engraçado quando eu tenho todas as documentações para altura, para trabalho em altura, para operar máquinas, porque às vezes você vai mural, né? Às vezes tem mais de 2 metros. Sim. Precisa ter toda a documentação, as NFs. Então, até quando eu preciso operar uma máquina, é engraçado a reação dos homens, geralmente. Sim, Tipo, mas pra mim Até porque você é uma mulher miudinha, sim, sabe assim? Eu sei que eu tenho uma carinha, né, que aparenta ser mais nova. Como assim essa criança tá operando uma máquina? Sim. Então, tem essa parte também, mas... Eu acredito que tá mudando muito esse cenário, assim. Tem muito artista. E você se inspira onde? Em tudo. Em tudo. Você gosta de viajar? Eu vi que eu percebo, né, que você gosta muito do contato com a natureza. A gente tava brincando antes, que eu disse para ela que a minha relação com a cidade e com a natureza é 70-30, né? Que o ideal seria eu ficar de segunda a quinta aqui, trabalhando, né? E aí, no final de semana, seria muito mais a natureza, que eu sou meio, né, da roça, assim, eu adoro essas coisas, né? E você também tem essa pegada mais, tipo, de curtir, de ir pra natureza, né? Sim. De voltar para as raízes, na verdade, né? Sim, acho que por vir de cidade pequena, o tranquilo, o calmo sempre é o que mais me aconchega, assim. Mas eu sou muito observadora, então tudo pode virar inspiração. Eu já usei como inspiração numa arte um limão bonito que estava cortado numa forma bonita dentro de um copo. Então, acho que o nosso olhar o dia a dia inspira, né? Então, você não precisa esperar, buscar grande... quando eu viajar, eu vou encontrar inspiração. A inspiração tá meio dentro da gente, então. No dia a dia, assim, você encontra. Eu tenho algumas artes que me inspiraram do cotidiano, assim. Então,
uma latinha de sardinha na geladeira me trouxe uma reflexão que eu coloquei isso transformei numa arte. Olha que incrível. Então, eu acho que é isso que me inspira, o dia a dia ali, a viver, né? Sim. Que é o que você faz. Que é o que a gente busca, na verdade, né? E, Camila, me diz uma coisa. Como é essa coisa por exemplo, da relação que você tem? Porque você diz assim, eu sou do interior, né? Como que você enxerga essa questão dos murais para o interior? Como é que tá esse cenário? Assim, te pergunto porque realmente eu não sei, tá? Sim. Então, como é visto? Porque eu sei que quando eu vou para São Paulo, eu vejo coisas absurdamente lindas, né? E aqui eu vejo esse movimento leve, mas ainda não é como São Paulo, não é, né? O Rio também não tem muita coisa, eu acho que é mais São Paulo mesmo, que eu acho que é o centro do... Não sei se eu estiver falando bobagem, pode falar. É bobagem, não é isso. Não, mas eu concordo com você que São Paulo, eu acho que é um polo de criatividade muito grande, assim. Muitos museus, né, muitas exposições. É um lugar que eu gosto muito de ir para inspirar também, para conhecer novos trabalhos. E eu sinto que a arte ainda está chegando, né, nos lugares menores, assim, no interior. Eu já realizei alguns trabalhos na cidade que eu nasci, que foi Ponta Grossa. Mas foi 2. Então, eu sinto que tá chegando ainda. Tem artistas dessas cidades que estão se desenvolvendo, que às vezes saem de lá para realizar trabalhos em outros lugares. Então, eu acho que tá chegando, sabe? Eu acho que ainda É uma vem cultura mais. que está crescendo, você diz, né? Isso. Até Curitiba, né? E é tão interessante porque, por exemplo, a gente está falando assim mais da questão comercial, né? Da questão corporativa. Mas não é só isso, né? Uma pessoa que faz uma churrasqueira, que é um trabalho bacana, diferenciado, pode procurar, né? Por exemplo, eu quero fazer ao invés de papel de parede no quarto do meu filho, eu quero uma pintura. Porque, convenhamos, que não dá para, né? Para dizer assim, não dá para comparar, né? Alho é alho, cebola é cebola, mais ou menos isso, né? Sim. Então, isso é uma coisa muito interessante. Você também trabalha com esse tipo de plataforma, né? Com esse tipo de projeto em si, né? Sim, a arte, as pinturas em paredes, elas têm infinitas possibilidades, né? E isso que você trouxe do papel de parede é uma comparação muito legal, assim, da gente fazer, porque o papel de parede, às vezes o valor, ele pode até ultrapassar o trabalho que um artista vai cobrar para pintar uma parede. Sim. Sim. Eu achava que era realmente... E é uma coisa exclusiva, né? Então, justamente porque eu penso que é exclusivo, eu penso, é uma pintura, é um quadro que você tá na parede, entendeu? Então, eu imaginava que o preço fosse muito, muito superior. Às vezes, não, assim. Então, às vezes, as pessoas têm essa ideia. É claro que... Eu acho que... Imagina, se eu sou designer interiores, eu tenho essa ideia. Mas imagina, né? Não significa que a arte é barata, mas ela agrega um valor também. Até porque não pode ser, né? Imagina, gente, todo o estudo, todo o requerimento que você precisa ter para, né? Sim, e o fato de agregar valor e trazer algo que você quer, que você quer para o ambiente, né? Ali, né? É muito mais rico do que um papel de parede que, de repente, várias pessoas podem comprar. Sim, porque daí o papel de parede pode ser o mais caro, o mais incrível, o mais maravilhoso, mas ele ainda assim é sério. Ainda assim, ele é um papel de parede, né? Sim. Que pode ser comprado, né? Sim. A arte não, né? A arte a gente tá falando de uma coisa exclusiva, só sua, só pro seu filho, só, entendeu? Então é algo que eu imaginava que não faço questão, não sei, não tenho ideia de valor, tá? Mas agora você me colocou assim realmente um ponto a se pensar mais até, né? Então, porque a gente, inclusive, porque acho que a gente às vezes deixa de procurar, porque a gente diz, não, né? Então, porque a gente acaba não negociando tanto isso, né? Sim, eu acho que vale a pena, assim, orçar, pesquisar, porque às vezes compensa mais ter algo exclusivo ali, né? Único para você. Vida, né? Imagina, né? Não, com certeza. Bacana, Camila. E sobre essa questão de ser do interior, como é que era tua vida lá com os teus pais? Na verdade... Esse acesso à arte, assim, o que te fez ser você? Eu sempre gostei de ilustrar, assim. Eu desde pequenininha, assim, eu tinha um toque com cores, que eu, óbvio, não entendia.
Mas eu lembro, assim, minha mãe sempre tinha que me vestir com as mesmas cores. Olha, monocromática? Monocromática, era uma criança monocromática. E eu falava que não combinava. Eu falava, mas essa cor é diferente, não combina. Então, eu acho que começou aí, quando eu comecei a perceber as cores, assim. E, claro, que com o passar do tempo, na adolescência, eu fui me interessando mais por moda, seguia as tendências, estava sempre de olho nas cores, né? Tipo, a cor do ano. E eu sempre desenhei também. O meu pai foi a primeira pessoa que olhou um desenho meu e falou, a gente tem que investir nisso. É mesmo? E Olha, eu tinha, sei lá... Empreendedora, hein? É. Como é que é o nome do teu pai? Meu pai é Gaio. Gaio. Que nome bonito. Na verdade, é o sobrenome, ele é conhecido como Gaio. Mas todo mundo conhece ele assim. E ele foi a primeira pessoa, assim. Então, o fato dele ter me falado isso, que é muito importante, porque às vezes você recebe impulsos negativos, né? Tipo, para de desenhar, vai fazer outra coisa. Olha, interessante você ter tocado nesse ponto, né? E o fato dele ter falado isso, falar, vou desenhar mais então, né? Sim. E foi o que me levou, assim. Então, esse olhar dele foi muito interessante. Meu pai não é uma pessoa que entende de arte. Não Mas é. eu acho que o entender de arte é justamente esse ponto, né? Mas ele gostou, ele Ele sentiu, gostou, né? ele viu que tinha algo ali, né? É, exatamente. Então, foi bem importante. E daí, eu comecei a buscar mais, pesquisar o que eu poderia fazer mais cursos, né, de desenho. E você começou a fazer os cursos antes da faculdade em si? Foi antes. Eu fiz... Então teve assim, não... Aí você que pensou na arquitetura, porque já que estou fazendo desenho, quem sabe arquitetura tem a ver com isso. Era o único curso que eu conhecia, assim. Eu não conhecia outros cursos que eu poderia desenhar, por exemplo. Eu conhecia arquitetura. E eu cheguei a fazer cursos pré-vestibular, assim, preparatórios, que era só de ilustração. Então, focado nisso, desenho de observação. Sim. E até na Embap, aqui em Curitiba, na Faculdade de Belas Artes, eu fiz um curso de ilustração também, focado em desenho de observação. Então, era aquilo o universo que eu conhecia, né? Você veio estudar antes da faculdade? Então, eu vim pra cá antes da faculdade, de passar na faculdade. Para fazer esses cursos e aí para fazer vamos dizer assim, né? Para ter esse início, para saber para onde você iria, é isso? Isso, uhum. Por isso que eu falei, eu não acertei de primeira. Justamente. Eu fui tentando até achar, e eu tinha uma amiga que tinha entrado na faculdade de design gráfico. E quando ela me falou, eu achava que não era pra mim, porque eu imaginava que o design gráfico, ele era muito computador, assim. Era o que eu imaginava. Hoje, eu imagino até hoje que seja. Mas eu falava, mas eu não sei, eu não gosto, sabe? Eu queria desenhar e tal. E acabou que foi totalmente o oposto do que eu imaginava, assim. Os primeiros módulos e semestres, eles foram totalmente manuais. Foi ilustração, tudo que eu gostava. A gente estudou estamparia de roupa, todas as técnicas de impressão. Então, foi tudo que eu queria, assim. Eu me destaquei muito na faculdade, justamente porque eu tava fazendo o que eu queria fazer, o que eu gostava. Sim. Olha que interessante, cara. Isso é muito doido, né? E hoje você tem muitos amigos ainda da faculdade que vocês se encontram. Como é que é essa coisa assim do da pós-formação, né? Sim, tenho os amigos da faculdade ainda. O meu esposo também, eu conheci ele na faculdade, ele também é designer e artista, então no dia a dia tem essa troca. Grande de energia mesmo, com pessoas que estão trabalhando nesse ramo, né? Sim, e o professor que eu comentei também, o Jackson Alves, ele virou um grande amigo também, depois da faculdade. Olha que bom. E ele não atua? Ele atua ainda, ele é um grande profissional, ele se mudou... Não, mas como professor só? Não, eu fui uma das últimas turmas dele na faculdade. Acho que eu fui a única. Eu tive muita sorte, assim, acho que foi no momento certo, sabe? Se eu tivesse esperado mais um ano, eu não teria tido o mesmo caminho, provavelmente. Olha isso. Então, ele, na verdade, me parece que foi a tua fonte inspiradora. Foi. Assim. Bom, né? Ele foi muito importante, assim, para iniciar a minha carreira. E em Curitiba nós temos muitos artistas bons, né? Muitos. Nisso, né? Então, eu acho que muita gente sai daqui pro mundo, né? Muitos, assim, acho que é um polo... Ele
ele tinha um grupo eles ainda existem, né? Ah, sim. Um grupo de criativos e acho que todos eles são uma grande referência pra mim. E são todos de Curitiba. Ah, que bom. E é nível, assim, mundial de referência, sabe? São Sim. pessoas muito boas. Que ótimo. Que bate-papo gostoso, Que viu, bom. Cá? Foi muito bom. Então, hoje nós tivemos aqui a Camila Flores, tá? Deixa até o Instagram. Claro, pra quem quiser me seguir, é Catava Flores com K. É só seguir lá e vai ter bastante trabalho pra acompanhar. Só uma perguntinha, Claro. tem algum porquê do Catava Sim. Flores? Porque Catava Flores, eu falei, mas gente, que moça do campo. Então, na verdade, eu não tenho como fugir do meu sobrenome, que é Flores, Sim. e nem do meu nome, que é Camila, né? Só que meus pais... Bom, eles eram jovens. E o nome da minha mãe também é Camila. Ah, entendi. E quando eles foram me registrar, eles não poderiam colocar igual o da minha mãe. É mesmo? Aí, pra conseguir registrar com esse nome, eles colocaram com letras diferentes. Então, K, Y, 2 L's. E eu vi que isso comercialmente era muito ruim pra mim, porque as pessoas... Desde que eu sou criança, as pessoas não sabem escrever meu nome. Eu sempre tive que soletrar. Então, eu pensei como que eu poderia simplificar isso. Então, eu juntei as iniciais do meu nome. Então, meu nome é Camila Tavares Flores. Então, K, Tava, de Tavares, Flores. Gente, Ficou ficou Catava tão Flores. harmônico, porque eu acho tão bonito assim, porque é inesquecível. Então, é bem isso. É inesquecível. Catava inesquecível. Flores, ponto. E daí, isso, eu achava assim, será que tem alguma coisa da infância, sabe? Sim. Gente, mas assim, eu procurei ela. Vale muito a pena, o conteúdo dela é muito legal, tem muita coisa bacana, né? O teu trabalho é lindo, tá? Parabéns. Obrigada. Pela 10ª vez eu falo. E obrigado por estar aqui com a gente, tá? Eu também quero agradecer a equipe da Estúdio Capitol, que é quem realiza tudo isso aqui. É bastante trabalho e eu acho que eu devo agradecer eles muito, muito, porque sem eles a gente não existiria, tá? E obrigada, então, Caco, meu amigo, obrigadão. E eu vou deixar o nosso Instagram também, tá? Que é Iluminar Podcast. E nós temos, então, no YouTube e no Spotify. Até a próxima, pessoal!